Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho então sobre o livro O Palácio da Meia-Noite, do Carlos Ruiz Zafón. Eu falei que eu tinha lido esse livro agora no mês de agosto, me perdi um pouco. No vídeo de leituras do mês, foi o último vídeo que saiu aqui, né, obviamente antes desse. Se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards ou no primeiro link da descrição. Bom, o que acontece? Eu geralmente não gosto de fazer vídeos só pra livros que eu não gostei, então vídeos específicos, né? Eu geralmente comento nesses vídeos de leituras do mês. Mas o que acontece? Aqui, especificamente, eu precisei comentar, porque o que acontece? O Carlos Ruiz Zafón é um dos meus autores favoritos. Eu li dele O A Sombra do Vento e Marina. Ambos têm vídeos aqui no canal, então vou deixar também aqui o link nos cards e lá embaixo. E assim, aqueles dois livros foram incríveis. Eu tive uma experiência de leitura maravilhosa. Eu acho que eu tava na hora certa de lê-los. Enfim, foi muito bom. Esse aqui eu não tive tanta... eu não gostei tanto assim como os outros. Mas por que eu resolvi falar aqui? Principalmente porque é um dos meus autores favoritos, como eu falei, mas também porque eu sei que tem muita gente que gosta do autor, tem muita gente ainda que, assim, não se sentiu fisgado pelo estilo dele, e é isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Não vai ser bem uma resenha, na verdade vai ser mais um bate-papo geral. O que acontece? Pra falar rapidamente sobre a história, né, sobre o mote aqui, a gente vai acompanhar então a história desses dois irmãos, do Ben e da Shereen. Eles são irmãos gêmeos e assim, se passa durante a década de 30, né, em Calcutá. Esses dois irmãos, eles não chegaram a se conhecer, enfim, e você vai saber por que isso lendo o livro, mas o Ben mora nesse orfanato junto com outras crianças, né, e ele tem um grupo chamado Chalbor Society. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, que pode ser que a pronúncia esteja errada, provavelmente esteja, onde são, então, se não me engano, 10 ou 12 garotos, enfim, né, e uma menina, obviamente, que eles discutem coisas no Palácio da Meia-Noite, né, que é esse local ali que eles meio que criaram dentro desse orfanato. E qual é o objetivo deles? Primeiro, compartilhar conhecimento uns com os outros, né, então assim, eu não sei como é que tá agora, mas em Calcutá, naquela época, tinha uma coisa, assim, mais voltada, obviamente, para a lei, em que os orfanatos, quando tivessem essas crianças aos 16 anos, eles deveriam abrir mão, enfim, fazer esses meninos irem embora, ganhar a vida e tudo mais. Então assim, os personagens aqui, eles meio que passam por esse processo, né, eminente de que um dia eles vão ter que, sabe, desgarrar ali do pai, né, digamos assim, quem tem um dono do orfanato, que é muito legal, por sinal. Enfim, ele tem esse grupinho ali, onde cada um tem uma especialidade, digamos assim, muito útil depois, mais pra frente na história. E nós temos também o outro lado, que é o da Shereen. E assim, ela vive com a avó super protetora, uma pessoa assim muito conservadora e tudo mais. E ela, há alguns anos atrás, alguns anos antes dessa história que acontecer, ela precisou pedir o favor X para o dono desse orfanato, porque uma pessoa Y estava tentando matá-los. Enfim, então assim, é um livro que fala muito sobre a retomada da memória, sobre família, né? E aí, quando estamos aqui na história presente, né, quando esses irmãos voltam a se encontrar, é que tudo vira de cabeça para baixo e que a história começa a andar. É um pouco complicado de falar muito sobre o livro, porque ele é muito curto, né? Ele não tem nem 300 páginas, ele tem 260. Então assim, basicamente, de forma bem lenta, foi isso que eu quis dizer, né? Basicamente isso aqui que a gente vai conhecer. Então esses personagens fugindo de um vilão e a gente vai entendendo bem aos poucos, em doses homeopáticas, quem é, quais são as suas motivações e tudo mais. Mas o que acontece? O Zafón, ele é um autor que ele escreve muito bem quando ele está querendo colocar a questão do realismo fantástico, né? Não chega a ser fantasia, então assim, são lapsos que ele coloca durante a trama que te faz fugir um pouco do comum. E assim, isso em Marina, isso em A Sombra do Vento funcionou maravilhosamente. Mas aqui, eu achei que o autor perdeu um pouco da mão. Eu não sei se era porque era um dos primeiros livros dele, ou, enfim, porque ele estava tentando fazer alguma coisa mais escrupulosa, mas eu acho também porque tem muitos personagens, são mais de 10 personagens aqui. Então você meio que fica perdido, e eu achei que o Zafón não conseguiu se aprofundar muito, sabe, em cada um deles. Talvez não fosse esse o objetivo dele quando ele escreveu o livro, mas eu senti um pouco de falta nesse quesinho de verossimilhança. Eu não sei se você que leu tá me entendendo, enfim, se você se lembra. E basicamente é isso, né? Eu fiquei um pouco incomodado porque é um autor que eu tinha tanta expectativa e nesse caso aqui me decepcionou. Obviamente que eu irei ler outros livros do autor, mas eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com essa questão. Por exemplo, eu sei que você que tá me vendo agora tem um autor favorito, tem uma autora favorita, que leu muita coisa deles, e aí chegou um livro ali ou outro que você ficou... acho que não. Isso é normal, tá tudo bem se acontecer. Um autor, ele não é unanimidade.
E uma coisa que eu me lembrei é que uma amiga minha recentemente falou assim: você tem uma tendência a gostar de tudo que a J.K. Rowling escreve. Eu concordei em parte, porque eu já li toda a série Harry Potter, eu li o Morte Súbita, ainda tenho que ler. Inclusive é uma das minhas metas para esse ano. Eu li o Chamado Cuco e o Bicho da Seda. Falta ainda o Vocação para o Mal e o Morte Súbita, né, como eu falei. Então assim, eu tenho uma tendência a gostar muito da escrita da J.K. Rowling, né, por mais que ela escreva com pseudônimo, enfim, vocês entenderam. Eu sei que a autora está ali, mas eu sei que se em algum momento eu chegar, por exemplo, a não gostar do Morte Súbita, eu sei que é um livro de extremos, ou você ama ou você odeia, vai ficar tudo bem e eu vou seguir em frente. Mas você sente um certo baque, sabe? Tipo, poxa, esse autor aqui é meu favorito, por que eu não gostei desse aqui também? Eu não sei se vocês sentem essa sensação, não sei nem se vocês já passaram por isso, mas eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Vocês seguem o baile, tipo, beleza, então, tudo bem, vamos pro próximo, ou se vocês ficam com um certo pé atrás para ler outras coisas do autor, como é que vocês lidam com isso? Esse aqui é um livro que, assim, a escrita do Zafón continua rápida, fluida, poética, obviamente, em muitos momentos. O autor gosta de escrever colocando cartas e diálogos muito bem construídos, muito bem desenvolvidos. Isso eu achei muito legal. Então, assim, não se sinta desestimulado se você tinha vontade de ler esse livro. Leia e volte aqui pra me falar o que vocês acharam. Porque é um livro que vai agradar muito quem gosta do gênero, ou também para quem gosta de boas histórias. E se você ainda não se sentiu convencido em querer ler esse livro aqui, eu vou te dar talvez uma chance, eu vou te dar aí um motivo. Primeiro, essa escrita. O dono desse orfanato, né, digamos assim, é o Thomas Carter. E ele sabe que quando os meninos chegarem aos 16 anos, eles vão ter que ir embora. E ele chama os garotos de livros, né? Então, na página 51, ele pensa o seguinte: sob seu semblante triste e severo, pouco inclinado à expansão emocional e aos discursos de efeito, ninguém mais do que Thomas Carter temia a data em que aqueles livros abandonariam para sempre a sua estante. Logo passariam para mãos desconhecidas e penas que não teriam muitos escrúpulos na hora de escrever epílogos sombrios e distante dos sonhos e expectativas com que seus pupilos partiam em voo solo pelas ruas de Calcutá. Enfim, é um livro interessante, é um livro que não me supriu totalmente as minhas expectativas, mas que vale a pena uma releitura mais pra frente, e é isso. Bom, se vocês já leram esse livro aqui, passa nos comentários, fala o que vocês acharam, se vocês não gostaram também. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei, se inscreve aqui no canal. Tem um vídeo aqui toda quarta e domingo e ocasionalmente na sexta-feira. E é isso, gente. As minhas redes sociais estarão todas lá embaixo e até a próxima. Tchau!